Então aqui é a imagem de um mapa, né? Quis mostrar de uma forma mais interativa da outra forma, né? Então aqui é muito importante, né? Como eu já conversei com vocês em outras lives, né? Que a gente sempre vai seguir o roteiro por aqui, né? Aqui a gente tem todas as informações dos graus dos planetas, né? Que casa que caiu, né? Tudo isso é muito importante. Aqui tem outras observações, que é um mapa mais aprofundado que nós fazemos análise. E aqui é as casas, né? Aonde que abre cada signo, né? Então a gente tem todas as informações aqui na nossa mão. E vamos entender aí um pouquinho da energia do Sol, né? Repetindo um pouquinho mais novamente, né, os quadrantes, muitos planetas nessa região inferior, né, são pessoas mais introspectivas, pessoas mais pensantes, que entram num processo de análise profunda para depois entrar num processo de crescimento aí numa segunda fase da vida. E quem tem muitos planetas nesses quadrantes de cima são pessoas mais públicas, né, pessoas que estão envolvidas mais no social, então são pessoas mais extrovertidas, né, mas nós precisamos sempre que aprender com o signo oposto. E aqui o momento nós estamos falando da energia do Sol, que fala do nosso brilho pessoal, da nossa potência, né? Do eu sou o centro do meu universo e aqui eu preciso integrar essa energia aqui na Terra, né? Então o Sol, ele tem muitos significados, né? Cada filosofia, eles entram com uma forma, mas aqui a gente está olhando por uma visão mais quem eu sou aqui na Terra. Então aqui nós temos o Sol em Virgem, nós estamos, né? Esse mapa é de agora, né? Às 16 horas que eu acabei imprimindo. Então o Sol, ele fala desse brilho. Então, o Sol, primeira informação que a gente precisa pegar um caderno e escrever lá, né? Sol no signo de Virgem na casa 8. Tudo isso já é muita informação para a gente já começar a pensar e analisar essa energia do Sol. Então, qual é a primeira informação que a gente precisa entender, né, quando a gente fala do Sol, né? Então a gente anota lá, o Sol tem todas essas qualidades, vai falar do meu brilho pessoal, da minha essência verdadeira, do meu poder, tudo isso é a característica do Sol. E depois vocês podem até entrar no meu site para vocês abaixarem depois o PDF com algumas palavrinhas-chave para vocês entenderem aí de todos os signos, né? Mas a gente vai olhar hoje esse Sol em Virgem, né? Então o Sol, ele fala sim da nossa potência em Virgem, o significador de Virgem é o analista, se ele está numa fase positiva, né, porque ele analisa muita coisa. O Sol, ele tem um significador muito forte em Virgem, quando se fala da área da saúde, né, o Sol, então ele tem muitos significados, mas a gente vai falar desse Sol na casa 8, né, que é uma casa de transformar. Então, qual é a primeira palavrinha quando a gente vê um Sol dentro dessa casa 8, principalmente no signo de Virgem, né? Então, a gente precisa orientar esse cliente que ele precisa aprender a desapegar. Qual o significado da casa 8? A casa 8 é uma casa de transformação, é uma casa da fênix, né? Eu estou morrendo para um passado e renascer das cinzas para o novo, né? Então a casa 8, ela traz muita profundidade, né? Ela pode trazer também muitas questões, né? Olhando pela casa 8, olhando a questão do que está oculto na nossa vida, né? Uma casa dentro de nós, né? Que fala do nosso lado mais reptiliano, né? Da nossa mente, né? O que está nesse nosso inconsciente que a gente não consegue ter acesso? Às vezes, a gente consegue ter muita informação olhando pela essa casa 8 do mapa astrológico. Então, isso são informações que a gente aprende na literatura, né? Então, existem muitos livros, existem muitas obras, principalmente clássica, que vêm falar sobre as casas, que vêm falar sobre os planetas e que vêm falar sobre os signos. Então, aqui, até agora, a gente está olhando esse conjunto, né? Olhando a casa e olhando o que significa essa casa. E com esse Sol dentro dessa casa, que energia que ele traz? Então, a gente já está trabalhando essas informações. Então, há necessidade, sim, de ter um caderno e anotar todas essas informações para a gente conseguir fazer, vamos dizer, né, uma redação, né? A gente faz uma redação dentro dessa leitura, né, com todas essas características. E aí, a gente vai fazer uma síntese dessas observações que tem na hora de analisar o mapa, né? Então, analisar o mapa requer paciência, né, e tempo para ser analisado todos esses pontos, porque precisa ser anotado. Então, falamos aí um pouquinho desse Sol na casa 8, né? Então, é uma casa com bastante conhecimento, né? Com bastante profundidade, com bastante questões ocultas. Então, se é uma casa que tem todas essas informações, e se o Sol está lá dentro, o que está acontecendo dentro desse mapa? Pode ser o mapa de uma pessoa que acabou de nascer, né? Porque a gente colocou aí o horário do dia. Então, essa casa 8 é uma casa, como eu falei, né? De uma casa transformação. Como é que eu sei que o Sol está dentro dessa casa 8? A gente olha aqui na tabela de aspecto, né? Então, o Sol está
está a 17 graus em Virgem, 18 minutos, 43 segundos, na casa 8. Então, esse Sol está dentro da casa 8. Então, a gente precisa analisar esse posicionamento no mapa. Então, a gente pode dizer que o Sol, que é meu brilho, está na casa 8, eu posso me tornar, sim, uma pessoa. Esse Sol, ele pode trazer uma característica que a pessoa ela pode se tornar um pouco mais introspectiva, mesmo sendo uma casa que está muito voltada para social, né, que é a casa do Escorpião, tem uma natureza muito forte de contratos, né, de negócio, sociedade, parceria, é uma característica essa casa, mas o Sol, nessa posição, a gente pode estar falando também da energia do pai, porque o Sol, o significador dele também é o pai. Então, esse Sol, dentro dessa configuração, a gente vai entender quem é o pai dessa criança, né, quem é o pai dessa pessoa. Às vezes eu não sei quem eu sou e a gente vai buscar a referência aí pela energia do pai. Então, a gente vai olhar a tabelinha aqui de aspecto. Então, o Sol, aqui tá vendo, ele não tá recebendo nenhuma influência da Lua, não está recebendo nenhuma. Quando não tem nenhuma informação dentro desses quadradinhos, é que o Sol não está recebendo influência de nenhum desses planetas. Aqui, depois eu vou compartilhar com você uma aula para falar da tabela de aspectos. Então, aqui, um trígono é uma facilidade que essa pessoa tem, os benefícios que o universo traz para ela, né? O Sol recebendo um trígono do planeta Mercúrio significa que ela tem bastante facilidades. Então, por isso que a gente precisa entender as informações dos aspectos. E o Sol recebe uma oposição do planeta Netuno. Uma oposição dentro do mapa, a gente vai precisar encontrar o caminho do meio. É uma cena que não está muito clara na vida da pessoa. Então, o que a gente pode dizer aqui dentro desse mapa quando o Sol está recebendo essa linha vermelha? Na astrologia, a gente fala, o termo é oposição. Então, significa que essa pessoa, ela provavelmente vai ter uma grande dificuldade de enxergar quem é o pai. E um Sol na casa 8, às vezes, o significado é de um pai ausente, ali na hora que essa criança nasceu. Então, esse mapa, ele traz essa característica. Márcia, como é que eu sei isso? Por isso que a gente precisa fazer um curso de astrologia, conversar com um astrólogo, ler muitos livros, né? Tem muitos bons livros, a gente tem que dizer que em toda a área existe também alguns livros que não são tão positivos assim. Então, a gente precisa estar inserida, assim, em grupos, né, de estudo para que a gente consiga aprofundar todas essas informações que nós estamos conversando aqui.